Boa tarde, amigos. Aqui é Samuel Resplandes e a reflexão de hoje está localizada no livro de Filemon, do capítulo 1, do verso 8 ao verso 13, que diz: Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te, antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu tu tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas, ou seja, como amigo íntimo. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Essa passagem aqui fala a respeito da intercessão de Paulo para com Onésimo. Paulo pede a Deus que, como se tivesse sido uma consagração de Paulo apresentando a vida de Onésimo a Deus. Porque Paulo fala aqui no verso 9 que ele já estava o velho, né? Paulo o velho. Mas assim, nessa passagem aqui, Paulo estava se referindo à questão de como a vida de Onésimo tinha sido uma vida muito, digamos, conturpada, né? Ele era um escravo prisioneiro de Filemon e acabou que no final, mais para frente, ele se tornou um grande defensor do Evangelho, né? E Paulo aqui intercede a Deus pela vida de Onésimo, pedindo para que Deus venha consagrar ele, venha capacitar ele para a propagação do Evangelho. E quem era Onésimo? Vamos ver quem era Onésimo aqui. Aqui fala o seguinte: basicamente, Onésimo foi um escravo fugitivo pertencente a Filemon. O nome Onésimo significa útil e era um nome comum dado aos escravos da época. Na epístola a Filemon, principalmente no verso 11, Paulo faz um jogo de palavras com o nome de Onésimo, descrevendo-o como aquele que antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Com isso, Paulo escreve, estava salientando que, como um escravo rebelde, Onésimo não havia sido útil a Filemon, mas como tinha se arrependido de sua rebeldia, devido à transformação do Evangelho em sua vida, tornando-se obediente a Cristo, agora Onésimo havia se tornado útil tanto para Paulo como para Filemon. E quem era Filemon, no qual Onésimo era sujeito, né? Filemon era um cristão associado com a igreja ou congregação em Colossas, a quem o apóstolo Paulo escreveu uma carta particularmente, que hoje faz parte do Novo Testamento da Bíblia, que se chama, o próprio nome se chama Filemon, que é o nome do livro no qual estamos lendo, que acabamos de ler, né? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus deu uma nova oportunidade para Onésimo, uma oportunidade essa que fez dele um grande homem, um grande sucessor do apóstolo Paulo, e um dos discípulos de... Não discípulos, mas alunos, digamos, alunos de Paulo, né? Que posteriormente se converteu ao Evangelho. E quantas vezes nós conhecemos pessoas que, no decorrer da nossa vida, há muito tempo atrás, a gente não dava nada por aquela pessoa. E hoje a gente vê onde essa pessoa chegou, quem ela se tornou, mas não só no sentido financeiro, só no sentido de possuir bens materiais, mas no sentido dela, como ela se tornou intelectualmente, digamos assim, como ela se tornou em questão de caráter, né? Porque muita gente acaba aprendendo com os erros dos outros, mas às vezes acaba aprendendo também com os próprios erros, né? E a gente não pode deixar para... E o problema do ser humano é que o ser humano só deixa para mudar depois que acontece o pior, né? Isso em todas as áreas, na área da saúde, na área do caráter, na área de, sabe, tudo, sentimental e tudo. Aí as pessoas acabam deixando sempre para depois, postergando, mas a gente não pode deixar para fazer quando está só
na pior, né? E aqui o apóstolo Paulo fez uma oração por Onésimo, e Onésimo, e Deus ouviu a oração de Paulo. Mas assim, trazendo para a nossa realidade, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: isso quer dizer que Deus pode mudar a vida de uma pessoa quando Ele quer. Quando Ele quer e quando a pessoa dá lugar também, né? Então, o que faz a gente ser uma pessoa importante não é o que a gente faz, digamos assim, não é o que a gente fala, mas é o que a gente faz, né? Então, aí é basicamente isso, a palavra que eu queria deixar para vocês nesse dia de hoje. É que Deus, você pode não ser especial para os outros, mas para Deus você é especial, você é querido por Deus e Ele quer te salvar, no sentido, não no sentido de querer ser uma visão apocalíptica, de querer pensar somente na morte, não pensar somente no dia da morte, não, mas no sentido de querer te revelar que você, como eu, como todos nós seres humanos, somos importantes para Deus e nada mais é importante para nós mais do que a nossa própria salvação, né? E essa palavra que eu queria deixar para você nesse dia de hoje. Então, a todos uma boa tarde e é isso aí. Valeu, pessoal!